Olá, pessoal, bom dia. Bem, hoje nós vamos discutir uma cônica, a elipse. A elipse é uma cônica bem interessante, tem muitas propriedades bacanas. Então, vamos lá discutir a elipse, as definições e primeiras propriedades. Então, na parte 1, a gente vai ver a definição, a equação, algumas propriedades. E depois nós vamos discutir a elipse dentro de um contexto mais geral de cônicas, né? Seções cônicas, equação geral do segundo grau, etc. Mudança de coordenadas. Isso vai ficar para uma outra etapa. Nessa primeira parte aqui, a gente vai discutir o conceito básico, o gráfico, propriedades. Então, a definição de elipse, do ponto de vista geométrico, né? Como que é a definição? É o conjunto de todos os pontos de um plano cuja soma das distâncias até dois pontos que estão fixados é constante. Tá? Então, a ideia é a seguinte, ó. Eu vou fixar esses dois pontos aqui que eu vou chamar de focos, F1 e F2. Então, esses pontos estão fixados. E eu vou considerar aqui um barbante, que eu vou prender as extremidades nesses focos. Quando eu esticar o barbante, em qualquer ponto que eu mantenha o barbante esticado, a soma das distâncias vai ser sempre constante o tamanho do barbante. Então, esticando o barbante aqui, você pode traçar, né? Literalmente, você pode traçar uma elipse, né? Então, eu vou esticar o barbante e conforme eu vou traçando, ó, mantendo o barbante esticado, de qualquer ponto aqui, a soma das distâncias é sempre a mesma constante, que é o tamanho desse barbante aqui, tá? Então, essa é a definição e a construção de forma muito simples da elipse, né? Uma coisa importante anotar aqui, ó, então, por exemplo, para esse ponto aqui da elipse, a soma das distâncias até F1 e até F2 o tamanho do barbante, é a constante, né? Só que aqui, quando eu somei essa com essa total, esse pedacinho ficou somado duas vezes. Se eu tirar um deles aqui e pôr aqui, ó, que é a mesma, a gente tem que essa constante, que é o tamanho do barbante, né? Essa constante, que é o tamanho do barbante, é justamente essa distância aqui entre esses dois pontos, A1 e A2, que são os vértices do eixo maior da elipse, tá? Aqui a gente vai ter outros dois vértices, um aqui e um aqui embaixo, que são os vértices do eixo menor, tá? Mas uma coisa importante, desde já, é que essa constante, né, essa constante aqui, ó, que é a soma das distâncias até os focos, a constante aqui nesse desenho, é o comprimento total aqui vermelho, né? Esse pedaço mais esse, é o tamanho do barbante. Essa constante é justamente a distância entre os pontos A1 e A2, tá? Isso aqui a gente vai usar depois. Então, o objetivo agora vai ser equacionar, né? Então, ali a gente viu de uma forma puramente geométrica, e agora a gente vai ver de uma forma algébrica, ou seja, vai achar a equação da elipse. São pontos de um plano, então eu vou querer achar a condição sobre as coordenadas de um par ordenado, para esse par ordenado estar aqui na elipse, tá? Então, aqui está a elipse com os seus focos. Bem, e para achar a equação da elipse, eu vou escolher nesse plano um sistema de coordenadas, né? Então, eu preciso escolher um sistema de coordenadas. Então, por exemplo, eu poderia pensar assim, onde eu vou colocar os eixos? Que sistema de coordenadas é conveniente para eu poder equacionar essa curva, né? Será que eu posso escolher esse sistema de coordenadas aqui, né? Aqui o eixo x, aqui o eixo y, né? Não parece razoável, né? Escolher esse sistema. Depois a gente até vai estudar uma elipse cuja posição em relação aos eixos seja essa aqui, né? Só que ela vai ter uma equação mais complicada. Aqui, para a gente poder deduzir uma equação de forma mais simples, a gente vai ter que escolher um outro sistema. Será que esse aqui convém? Por exemplo, escolher aqui o eixo x, o eixo das abscissas como o eixo que contém os focos, e o eixo das ordenadas, esse aqui? Bem, parece melhor, ele soa melhor que o anterior, né? Soa melhor que esse, mas ainda não é o sistema mais adequado. O mais adequado vai ser esse aqui, onde o eixo X é o eixo que contém os focos,
E o eixo Y é o eixo que passa bem pelo ponto médio dos focos, tá? Então, com esse sistema escolhido, a gente vai poder equacionar de forma razoavelmente simples a nossa elipse. Então, está aqui, vou chamar de eixo X, de eixo Y, aqui os focos. Também já indiquei aqui no sistema de coordenadas ó, os dois vértices do eixo maior da elipse, o A1 e A2, de modo que essa distância de A1 até A2 é aquela constante, aquele comprimento do barbante. E F1 e F2 os focos, e note que F1 e F2 são simétricos, né? Bem como a 1 e a 2. Então, aqui, por exemplo, para fixar as ideias aqui, vamos chamar de F1 menos C e 0. Então, C é um número positivo que representa a abscissa aqui do foco F2, e o oposto é a abscissa do foco F1. Então, C é um escalar, uma constante positiva. Então, aqui, os focos estão à distância C da origem, né? Então, aqui, C, e aqui a distância C. Então, um deles é menos C0, o outro é C0. E vamos chamar de A1 e A2, os dois vértices, as coordenadas usando uma constante A. Note que a distância de A1 até A2 vai ser 2A, né? Porque se aqui tem abscissa A e ordenada 0, essa distância aqui é A. E essa distância aqui é A também. Então, A é um número positivo. Então, 2A é justamente a distância de A1 até A2. Então, 2A é aquela constante. É o tamanho da corda que permanece constante, tá? Que é o 2A. Pois bem, então tá aqui, de um ponto qualquer da elipse, a soma das distâncias a F1 e F2 é constante igual a 2A, tá? Aquela constante é o 2A, que é justamente o tamanho, a distância entre os vértices A1 e A2, tá? E como eu chamei A1 e A2 por essas coordenadas aqui, menos A0 e A0, eles são simétricos, né, em relação à origem. Então, 2A é a distância, que é aquela constante. Então, está aqui a definição da elipse. Distância de P a F1 mais distância de P a F2 igual a 2A. Então, digamos que P, eu atribuo a coordenadas genéricas x e y. A gente vai achar agora uma equação em x e y satisfeita pelos pontos dessa elipse aqui, de modo que todos os pontos dessa elipse cumprem a equação e vice-versa. Então, nós vamos desenvolver isso aqui. Distância de P até F1, então, eu aplico a fórmula de distância de dois pontos, né? XY até o ponto menos C e 0. Está aqui, ó. Distância do ponto XY até esse ponto aqui, é essa fórmula aqui, né? Distância de P a F2, que eu já joguei para o segundo membro, ó. Distância de P de XY até C0. Então, é x menos C ao quadrado e y menos 0 ao quadrado. Essa daqui eu calculei e já joguei para o segundo membro junto com 2A. Por quê? Para tentar fazer desaparecer a raiz quadrada. Então, joga uma para o lado, eleva os dois lados ao quadrado, né? Então, elevando os dois lados ao quadrado aqui vai dar uma certa conta, né? Vai simplificar algumas coisas e vai sobrar isso aqui, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, quando eu elevo ao quadrado aqui, vai ficar x ao quadrado, aparece c ao quadrado e aparece y ao quadrado. Aqui, quando a gente eleva isso ao quadrado, vai aparecer aqui um quadrado desse, menos 2 vezes esse por esse, e mais o quadrado disso. E quando faz o quadrado disso, vai aparecer x ao quadrado, c ao quadrado e y ao quadrado. Ou seja, alguns termos vão se cancelar. Então, quando você faz essa conta, cancela alguns termos, reagrupa, você vai ter essa expressão aqui. Tá? E agora, de novo, a gente eleva ao quadrado, né? Eleva ao quadrado. Aqui dá para dividir por 4 primeiro, né? E elevar ao quadrado. Elevando ao quadrado isso aqui, de novo, né? Fazendo o quadrado aqui, cortando o que tiver que cortar, reagrupando os termos, nós chegamos nesta equação. Tá? Pois bem, nessa equação aqui, eu vou chamar raiz quadrada desse número. Note que A é maior que C, né? A é maior que C. Então, esse número é positivo, a raiz dele eu vou chamar de B. Ou seja, B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado. Né? Então, se a gente faz essa substituição, né? Aqui vai ficar B ao quadrado, aqui A ao quadrado e aqui B ao quadrado, A ao quadrado. Dividindo tudo por A quadrado, B quadrado, ficamos com essa equação. Então,
a equação reduzida da elipse, veja que ela ficou muito simples por causa da escolha dos eixos, né? Então, se eu posso escolher os eixos, escolhendo dessa maneira, a equação fica bem simples. Quem é A? A é a metade do eixo maior. Quem é B? É definido dessa maneira. Quem é C? É essa medida aqui, ó, a metade da distância entre os focos. Note que se a gente considera esse ponto P aqui, ó, essa distância aqui é C também, ó, né? Porque é igual a essa aqui, já que perdão, essa distância é A. Essa distância aqui é A, porque a soma é 2A. Então, se a gente olhar para esse ponto, essa distância é A, aqui é C e, portanto, isso aqui é B. Tá? Então, aparece naturalmente um triângulo retângulo aí de catetos B e C e hipotenusa A. Tá? Bem, agora, uma outra característica interessante da elipse é a excentricidade. Excentricidade é a razão entre C e A, né? Essencialmente é a razão entre a distância entre os focos e a distância entre os vértices do eixo maior. Isso significa o seguinte, que é um número entre 0 e 1. Tá? E a gente vai ver que conforme esse número se aproxima de 0, ela vai ter um aspecto, e conforme esse número se aproxima de 1, ela vai ter outro aspecto, né? Então, aqui, por exemplo, nesse desenho, a excentricidade é 0,73, né? Então, C sobre A é sempre o número entre 0 e 1, aqui é 0,73. Agora, a gente vai variar um pouco o quociente, né? E vai ver o que acontece. Então, note que aqui, ó, essa daqui tem esses focos, né? Essa outra aqui tem esses focos aqui, ó. Eu mantive o A, porque veja que o 2A permaneceu o mesmo, o que eu fiz foi diminuir o C. Então, quando eu diminui o C, veja que diminuiu isso aqui ficou igual, então diminuiu o quociente, ó, foi para 0,19. Veja que ela ficou bem mais arredondada, tá? Então, mais próximo de zero, a excentricidade, mais arredondada é a curva. E o contrário, quanto mais próxima de 1, veja que aqui, ó, eu distanciei os focos em relação ao primeiro exemplo azul, né? Distanciei os focos, eu aumentei o C. Então, ela ficou, mantive o A, aumentei o C, então isso aqui ficou mais próximo de 1, ó, 0,93, mais achatada. E essa é a relação. Quanto mais próximo de zero, mais arredondado, quanto mais próxima de 1, mais achatada. Note que no limite aqui de zero, né, se eu fizer esses dois focos tenderem um para o outro, né, se aproximarem cada vez mais, isso aqui vai tender a um único ponto e daí vai dar uma circunferência mesmo, tá? Então, esse conceito de excentricidade diz isso, né? O formato dela, mais arredondado ou mais achatado. E agora vamos ver aqui alguns exercícios, né? Tem um exercício bem interessante que fala da reta tangente. Então, considere aqui uma elipse, por exemplo, a elipse que tem essa equação aqui, né? Ela não está naquele formato, mas basta dividir por 6, vai ficar x² sobre 6 mais y² sobre 3 igual a 1. Daí ela fica exatamente na forma canônica, como a gente deduziu, tá? E um ponto dela, note que esse ponto pertence à elipse, ó. 2² 4, mais 2 vezes 1, 2, dá 6. Esse ponto pertence à elipse. Está aqui a figura representando essa elipse e esse ponto, tá? Pois bem, o que eu quero é a reta tangente à elipse no ponto P. Tá? Eu quero a reta tangente à elipse no ponto P. Isso aqui vai ser interessante para depois a gente discutir um outro exercício que tem uma aplicação importante da elipse, que é ângulo que o segmento PF2 e PF1 fazem com essa reta tangente. Mas vamos primeiro discutir a reta tangente, tá? Bem, então, uma forma de achar essa reta, uma forma interessante, conveniente, é você equacionar essa reta não usando a equação geral ou equação reduzida de uma reta no plano, mas sim usando as equações paramétricas, né? Então, um ponto dessa reta eu posso descrever como a abscissa 2 mais uma constante vezes um parâmetro t, e ordenada 1 mais uma constante vezes um parâmetro t. Então, m e n são constantes que vão basicamente dar
a direção da reta. 2 e 1, um ponto particular da reta. E T é o parâmetro que varia num conjunto dos reais. Então, eu quero achar M e N, porque M e N é que vão dar a direção. Tá? Note o seguinte, que quando o parâmetro T é igual a 0, isso aqui fica x igual a 2, y igual a 1, que é esse ponto. E conforme o T varia, né, isso aqui vai descrever o ponto da reta. E M e N, na verdade, dão as coordenadas de um vetor que dá a direção da reta, que é o que a gente quer encontrar, M e N, que vão fornecer a direção da reta. Tá? Bem, eu vou substituir o ponto da reta na equação da elipse. E qual é a condição para que a reta seja tangente à elipse? É que exista um único ponto da reta satisfazendo a equação da elipse, né? Só o ponto P. Eu quero que só o ponto P satisfaça a equação. Qualquer outra reta, né, que passa pelo ponto P vai cruzar a elipse em 2 pontos, né? Qualquer outra reta vai cruzar a elipse em 2 pontos. Uma única reta, que é a tangente, vai cruzar a elipse num único ponto. Então, eu quero descobrir quais são os valores de MN que vão dar a direção da reta, que vai fazer com que ela cruze a elipse somente no ponto P. Então, eu vou fazer a interseção da reta com a elipse, ou seja, substituindo aqui o x da reta e o y da reta na elipse, tá aqui. Isso desenvolvendo, né, desenvolvendo isso daqui, vai dar aqui uma expressão em t, e aqui uma expressão em t quadrado. Então, dá uma equação em t, tá? Dá uma equação na variável t. Só que eu quero que essa equação na variável t tenha um único valor de t como resposta, porque vai fornecer o único ponto que deve pertencer à interseção da reta com a elipse. Então, para que isso aqui tenha um único valor de t como resposta, e a princípio isso eu posso ver como uma equação do segundo grau, né? E esse coeficiente aqui é não nulo, né? Porque M e N são não nulos que vão dar a direção da reta. Então, essa expressão é não nula. Para que isso aqui só tenha um valor de t, M mais N deve ser igual a zero, né? Então, como isso aqui é diferente de zero, tá? M mais N deve ser igual a zero, porque se M mais N fosse diferente de zero, a gente teria duas raízes para essa equação aqui. Tá? M mais N deve ser igual a zero, portanto, M igual a N, eu posso escolher M igual a 1 e N igual a menos 1, por exemplo, tá? E nós temos aqui a equação da reta, tá? As equações paramétricas da reta. Por exemplo, isolando t aqui, fica x menos 2, isolando t aqui, fica 1 menos y. X menos 2 igual a 1 menos y, reagrupa, você tem a equação na forma geral. X mais y igual a 3, ou y igual a 3 menos x. Tanto faz. Tá? Então, essa é a equação da reta. Vale salientar aqui o seguinte, o que a gente fez nesse exercício pode ser generalizado para uma elipse qualquer e para um ponto qualquer da elipse. Então, se a elipse tem uma equação nesse formato aqui, ó, nesse formato, e o ponto da elipse é um ponto genérico x, y, 0, a reta que tangencia essa elipse nesse ponto é simplesmente você trocar um desse x aqui por x0, um desse y aqui por y0, e você tem essa equação aqui, ó, uma equação geral de uma reta. Ó. Aqui, alfa é um escalar constante, beta é um escalar constante, x0 também, y0 também. Então, isso aqui é uma constante vezes x, aqui uma constante vezes y igual a 1. É uma equação de reta. Tá? Note que no nosso caso, é exatamente isso, isso que tem. Ó. É como você substituir aqui, ó, um desses x aqui por 2 e o outro deixa x mesmo. Um desse y aqui substitui por 1 e o outro deixa y. Então, fica 2 vezes x e aqui 2 vezes 1 vezes y igual a 6. Simplificando, fica x mais y igual a 3. Tá? Então, isso aqui generaliza o exercício. A demonstração disso aqui é um pouco mais elaborada, dá um pouco mais de conta, mas segue as mesmas ideias, se for para fazer o exercício de forma genérica, como está escrito aqui. Bem, e agora
é aquela propriedade do ângulo que eu comentei, que é uma propriedade que tem aplicações práticas, inclusive, né, de reflexão e tudo. A elipse usada na construção de algumas coisas, usando essa propriedade dos ângulos. Eu chamo ângulo dos raios focais. Então, dado um ponto P, o segmento de P a F1 é chamado raio focal, o segmento de P a F2 é um outro raio focal. Então, considere essa elipse, a mesma do exemplo anterior, a mesma reta tangente ali que a gente já descobriu. Eu quero mostrar o seguinte, que os vetores PF1 e PF2 fazem ângulos iguais com a reta R, ou seja, esse ângulo aqui eu quero ver que é igual a esse ângulo aqui, tá? Que são os ângulos focais. Tá? Então, essa é uma propriedade importante que, junto com propriedades físicas, permitem deduzir propriedades refletoras de uma superfície ou de uma curva elíptica, né? Por causa desse ângulo ser igual a esse, e propriedade física de que ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão, dá para deduzir algumas propriedades interessantes da elipse. Mas aqui a gente vai focar no aspecto matemático de provar que esses dois ângulos aqui são iguais. Tá? Então, essa reta a gente já tinha encontrado no exemplo anterior, tá? Essa reta aqui, tá? Esse vetor aqui, que é perpendicular à reta, é o vetor 1, 1, tá? É o vetor ortogonal a essa reta, o vetor 1, 1. Então, o que a gente basicamente vai ver é que esse ângulo é igual a esse ângulo. Como aqui é 90 graus, esse ângulo vai ser igual a esse. Essa que vai ser a ideia, tá? Os focos aqui, né, se a gente colocar isso aqui na forma geral, na forma reduzida, perdão, né? Então, fica x ao quadrado sobre 6 mais y ao quadrado sobre 3 igual a 1. Acho o A, o B e o C, né? Achando A, o B e o C, você acha os focos, né? Menos raiz de 3 e 0 e raiz de 3 e 0. Tá? Então, esse vetor aqui, vamos ver quem é esse vetor V1 aqui. Quem é esse vetor V1? Será que é o vetor de PF1? Sim, né? Ó, os vetores V1. Ó. V1 é o vetor PF1, né? Então, é F1 menos P. O que dá F1 menos P? Aqui, ó. É esse ponto aqui menos esse. Então, fica menos raiz de 3 menos 2 e 0 menos 1. Pondo o menos em evidência para fora, ficou isso aqui, tá? E o V2 é PF2, é F2 menos P. Então, fica raiz de 3 menos 2 e 0 menos 1, tá? O V2. Raiz de 3 menos 2 e 0 menos 1, tá? Ó, aqui é a raiz de 3 menos 2, né? Quando eu efetuo com esse menos, e o menos 1. Tá? Então, tá aqui. Agora, para ver que esses ângulos aqui são iguais, a gente vai ver que o ângulo entre N e V1 é igual ao ângulo entre N e V2, tá? Basicamente, isso a gente consegue, né, para deduzir que esses dois ângulos são iguais, mostrando que o produto interno de N por V1 pelo versor de V1 é igual ao produto interno de N pelo versor de V2, tá? Então, se você faz aqui, o N está aqui, né? Se você faz o versor de V1 e o versor de V2 e faz o produto interno com N, você vai ver que dá a mesma coisa, tá? Então, pega esse vetor aqui, tá? O versor dele, pega esse vetor aqui e o versor dele, né? Que é ele dividido pela norma. Qualquer um deles, né? Qualquer um dos dois aqui, ó, V1 sobre norma de V1 ou V2 sobre norma de V1. Quando você faz o produto interno com N, você vai achar exatamente o mesmo valor. Isso significa que o cosseno desse ângulo é igual ao cosseno desse ângulo e, portanto, esses ângulos são iguais e, portanto, esses dois ângulos aqui são iguais. Ou seja, estabelecemos a propriedade. E aqui, de novo, vale um comentário que essa propriedade do ângulo é válida para qualquer elipse, qualquer reta tangente em qualquer ponto, tá? Esses ângulos são sempre iguais. Tá ok? Então, com isso, a gente termina essa primeira parte, essa primeira discussão aí sobre a equação, sobre a elipse, né? Com a equação, alguns exercícios, algumas propriedades. E em outro momento a gente vai discutir algumas outras coisas, né? Como mudança de coordenadas,
essas propriedades refletoras que eu comentei, enfim, algumas outras coisas a gente ainda vai voltar a discutir sobre elipse, ok? Então é isso por hoje, bom estudo, até a próxima.